Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo o empate do Coringão com o Inter, né? Jogando em casa ontem, na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Internacional também 2. Eu não consegui trazer o vídeo antes, um pouquinho atrasado aí, mas até a hora do almoço, pós-jogo, acho que tá no clima, né? Pra trazer algo sobre, né? Cara, o que acontece? O Corinthians empatou em casa contra o Internacional, não consegui fazer pré-jogo também. Mas eu diria que foi parecido com o que eu apostei. Se fosse pra mim apostar, eu apostaria no empate também. Corinthians 1, Inter 1, mas acabou sendo 2-2. Os últimos 5 jogos entre os dois vem dando bastante empate, né? E por mais que eu ache o time do Corinthians melhor do que do Internacional, quando você vê uma perspectiva de elenco, nessa partida com certeza, né? Mas assim, olhando tudo, talvez os elencos sejam equiparados, né? Enfim, o Inter saiu muito cedo das competições, está com muito mais tempo de trabalho e, enfim, trabalho assim, digo, para treinar, né? E também a questão de ter tempo, né, descansado. Geralmente o Inter joga todos os seus jogos 100% descansados, né? Joga semanalmente, né? Então eu diria que esse jogo seria empate, ainda mais pelos dois estar figurando ali perto do G4, né? O mesmo número de pontos, duelo decisivo. Eu acho que o empate acabou sendo o resultado previsto para essa partida, né? Ambos os times tinham aquela coisa, né, de pensar no líder Palmeiras que acabou empatando contra o Bragantino. Gente, sei lá, né? Eu acho meio too much ainda, né? Dado que esse Inter é um time meio frouxo, né? Faz um tempo que não mostra nada. E dado que o Corinthians tem um elenco escasso e vai ser difícil acompanhar esse líder Palmeiras, né, cara? Que por mais que esteja passando por um período mais complicadinho aí, até por estar dividindo as suas atenções na semifinal da Copa Libertadores, saindo ou não da Copa Libertadores é um jogo só, né? Depois da final. Então, assim, dá tempo de sobra do time pensar assim, jogar com o que tem de melhor, né? No Campeonato Brasileiro, né, cara? Enfim. É... Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, na lateral direito Fagner, dupla de zaga Gil e Balbuena, na lateral esquerda Fábio Santos, o primeiro volante ali o Fausto, mais à frente o Ramiro pelo lado direito, mais pela esquerda o Juliano, na ponta esquerda o Roger Guedes, na ponta direita o Gustavo Silva e no comando do ataque Alberto, né? Cara, o Renato sofreu aí uma lesão durante os treinos, né? Tá com edema na panturrilha, se eu não me engano, até anotei aqui. Assustou um pouco a Fiel, né? Porque já que o Corinthians, na comissão do Vitor Pereira, não tem costume de avisar a real situação dos seus jogadores no meio da semana, né? Só horas antes do jogo. Pegou a gente de surpresa. Até porque, tirando o desfalque do Duqueiroz, que era certo pelo terceiro cartão amarelo, a gente imaginava que o Corinthians ia com o time titular. E acabou tendo dois desfalques, assim como o Renato, né? O Renato e o Duqueiroz ficaram fora, né? Enfim. Mas teve o retorno do Juliano aí, que estava se recuperando de bronquite, né, cara? Enfim, quando a gente foi pra esse jogo aí, teoricamente, com o que tinha à disposição, isso era o melhor, ao meu modo de ver, tá? Não tinha muito que o VP fosse fazer olhando o banco de reservas, né? Se você fosse ver alguém que poderia mudar o jogo, talvez o Matheus Vital. Bom, você acha que o Matheus Vital vai virar o jogo em 2022? Você tá sendo bem otimista, né? Teve aquele jogo lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, mas assim, foi mais pela questão do gás novo, não dá pra você ver o Matheus Vital dando uma melhora técnica grandiosa no Corinthians, né? Enfim. Então o Corinthians você já via que pro segundo tempo não ia ter perna, cara. Ali quando eu vi a escalação eu falei, puta, mano, é o melhor que a gente tem pra começar o jogo, mas não é, assim, o Corinthians tá para esse duelo contra o Inter não vai ser o suficiente, eu acho, pra vencer a partida, caso não dê tudo certo. Enfim. Bom, o Corinthians você já sabe, né? Ele demora cerca de 5 minutos pra começar a jogar sério o jogo, né? E aí tomou um gol ali nos 40 segundos, cara, do alemão. Assim, vacilo completo da zaga do Corinthians, mais especificamente do Balbuena e do Gil. Que a bola pererecou ali quase dentro da pequena área, os dois não conseguiram afastar. E o alemão, o centroavante do Internacional, finalizou com muita força ali. 1-0 Inter com 40 segundos de jogo, né, cara? Esse tipo de coisa aí é batata no jogo do Corinthians, né? Qual que é a primeira coisa? Provavelmente o Corinthians vai tomar um gol logo no começo. E a segunda coisa é tomar um gol de fora da área, né? Um puta golaço. A gente vai chegar nessa segunda parte ainda, né? Enfim, que teve, né? Nada de novo, né? Sob o nosso olhar, né, cara? Enfim. Depois do gol, o Internacional ele foi pra trás, né? Estilo Mano Menezes, né? Faz um gol e retranca tudo, né? Só que a equipe do Vitor Pereira ele gosta desse estilo de jogo. Você pode ver que o Corinthians ele tem mais dificuldade quando tem uma marcação mais alta ou quando tem um jogo mais pegado, que não sei dizer se é a característica desse elenco do Corinthians, mas é um elenco que teve poucas vezes esses
espírito de guerra, assim, né? Eu vi contra o Palmeiras, que eu achei que a gente jogou um clássico, que a gente acabou perdendo, e eu vi contra o Atlético Goianiense. Sabe aquele espírito de que você não vai ganhar, não vai perder nenhuma bola? De resto, o Corinthians, quando pega times que marcam forte, assim como o São Paulo, como o próprio Palmeiras, tem muita dificuldade, cara, muita dificuldade mesmo. E como o Inter retraiu suas linhas e o Corinthians teve mais a posse de bola, o Corinthians ficou bem, né? O Corinthians consegue achar espaços no estilo de jogo do Vitor Pereira quando joga dessa forma, né? Enfim, o Corinthians foi melhorando, tendo mais posse de bola, o Inter foi pra trás, e aí o Corinthians começou a fazer uma certa blitz ali no setor ofensivo, arranjando alguns escanteios. Num desses escanteios, o Gustavo Silva cobrou perfeitamente, né, na cabeça do Gil. O Gil ajeitou pra pequena área e o Balbuena só escorou, né? Corinthians 1, Internacional 1. Isso foi o quê? Acho que uns 10 minutos após o gol. Foi bem rápido, né? Eu não vou lembrar agora o tempo certinho, tá? Mas foi relativamente rápido o empate do Corinthians, né? O Corinthians aí depois desse gol continua marcando alto, né? Ele já tinha começado a roubar mais as bolas no campo de ataque. Começou a ter mais presença no campo de ataque do Inter, né? A pressão alta do Corinthians funcionou e o Corinthians começou a roubar uma série de bolas do campo de ataque, né? Numa dessas bolas, o Gustavo Silva conseguiu chegar na grande área, cruzou para trás. O Juliano dividiu com o zagueiro do Internacional. A bola ia sobrando ali na meia-lua. O Ramiro Guerreirinho, né? Conseguiu dar uma voadora ali e tomar a bola de volta. O Guedes chutou pro gol. O Daniel falhou, né? O goleiro do Inter, né? Eu acho, né? Era pra ele encaixar aquela bola, foi um chute fraco do Roger. Ele deu bobeira ali e o Yuri Alberto guardou, né? Corinthians 2-1, Corinthians virou muito rápido o jogo, né? Um detalhe importante, que por mais que o Ramiro não estivesse jogando muito bem, dando passe e tal, o Ramiro é aquele cara mais coadjuvante, né, cara? Num time como esse do Corinthians, ele até que joga bem, né? Porque basicamente o papel dele é roubar a bola e tocar pra alguém que é bom, né? Naquele time do Mancini, do Pequeno Silvio, né? Onde ele era, teoricamente, o destaque. É difícil contar com o Ramiro, né? Porque você vê que ele tem déficit, né, na parte técnica, né? Sei lá, o cara não joga muito bem, né? Não é muito criativo, não toca certo, né? E ele errou muito, né? Mas em questão de recuperada de bola, tá fundamental ali no time do Corinthians, né? E por conta dele, né? E por esse estilo do Corinthians de roubada de bola mais inserido no campo do Inter, que também retraiu, o Corinthians tinha todas as segundas bolas, né? E virou o jogo, né? Depois desse gol, cara, o Corinthians ele ficou muito, muito bem, tá ligado? Ali no jogo. Parecia até que ia arrumar um terceiro gol. Teve jogadas individuais do próprio Roger Guedes, né? Algumas faltas que o Inter começou a fazer perto da sua grande área, né? O Juliano começou a aparecer mais. O Juliano tava sumidaço no jogo. O Roger bateu uma falta onde o Daniel fez uma boa defesa ali. E o Corinthians parecia que ia fazer o terceiro gol, né? O Corinthians ele teve ali uma certa supremacia pelo lado esquerdo, né? O Roger Guedes, inclusive com o Fábio apoiando, teve muito espaço por ali, vinha como queria, né? Mas infelizmente o Corinthians não conseguiu guardar um gol nesse momento da partida. Após isso, o Inter começou a ter mais a bola, né? De novo, começou a pressionar mais o Corinthians, né? Assim, a pressão do Inter não foi uma pressão muito grande pra dar um calor no Corinthians, mas tinha mais a posse de bola, né? Rondava muito ali com o Gabriel, que jogou no Corinthians, né? Você vê que não é um cara muito criativo, aquela posse de bola estérea, né? O problema do Corinthians é quando o Inter chegava um pouquinho mais rápido, que eles conseguiam recuperar a segunda bola. Foi o mesmo jeito que o Corinthians conseguia as suas jogadas, né? E numa pressão alta que o Inter fez, conseguiu roubar a bola do Fausto, que vinha fazendo um ótimo primeiro tempo, tá? Ele errou nesse lance aí, foi tomado ali na frente na meia-lua. O Inter acertou a trave numa jogada ali que eles roubaram a bola, né? Mas foi assim, o único lance de perigo do Internacional que parecia que ia fazer uma blitz mais forte nesse primeiro tempo, nesse finalzinho, né? Porém, cara, o Corinthians depois de escanteio teve um contra-ataque excelente ali, né? Com o Yuri Alberto, Gustavo Silva e o Roger Guedes, né? Ali, cara, pra ser sincero, era pra ter matado o jogo, né? O Alberto parte em disparada após o lançamento, acho que do Fagner. Ele segura a bola, espera a chegada do Gustavo Silva, né? Mete a bola pra ele. Ele ruma até a grande área, corta pra perna esquerda. Eu pensei que ele ia bater pro gol, que tinha ângulo ali pra ele finalizar e fazer o gol. Estilo os gols que ele fez no Botafogo, no próprio Galo, né? No Galo não, no Bragantino, né? Mas ele passou a bola pro Roger Guedes, que ficou numa condição sensacional. Ali eu também acho que era pro Roger chutar pro gol e fazer. Mas no replay você vê que se ele volta pro Gustavo rapidão, ia tirar a zaga toda do Inter e o gol ia ficar aberto, né? Inclusive o goleiro, né? Mas ele finalizou mal e perdeu esse gol, né? Um gol que poderia ter matado a partida, ele perdeu o gol. De fato, estava muito perto do gol ali, mais claro do que aquilo impossível. E, enfim, ficou nesse 2-1 Corinthians nesse primeiro tempo, né, cara? Alguns detalhes desse primeiro tempo, né? O Vitor Pereira disse no começo da partida que, por ter uma semana de descanso, o Corinthians
Poderia pecar em algumas coisas, mas não poderia pecar em intensidade. Achei que não faltou intensidade, achei que faltou um pouco de prestar atenção ali no começo do jogo. Aquelas falhas tradicionais do Corinthians, né? Não sei como é que o VP pode coibir isso, mas acontece todo o jogo, cara. O Corinthians entra desligado assim de uma maneira que é inaceitável, cara. Às vezes dá pra correr atrás e conseguir um empate, eventualmente uma vitória, mas se você pega um time melhor, como, por exemplo, você pega um Palmeiras, um Flamengo, pode ser que seja fatal, cara. Os caras vão ter vai dar uma margem de erro muito menor do que os adversários ali que estão mais perto do nosso nível, né, cara? Só voltando um pouquinho, o Fausto achei que jogou muita bola nesse primeiro tempo, tá? Roubou diversas bolas. É um meio-campo muito dinâmico, né? Ele é muito veloz, ele quando não consegue passar de primeira, ele tem capacidade de segurar a bola e ir correndo pro campo de ataque, né? Pra subir o time, né? Às vezes só com toque de bola não dá pra você penetrar na defesa adversária, às vezes tá bem postado, né? Se você não conseguir fazer o giro rápido, a ideia é você pegar na bola e vai pra cima, né? Tanto driblando ou só carregando a bola, né? Pra levar pra uma situação melhor. Então, assim, bom primeiro tempo do Corinthians, achei que falta um pouco de sorte ali com o Roger Guedes, né? E ter aproveitado após o segundo gol, que o Corinthians ficou num ótimo momento na partida. Poderia ter feito um 3-1 ali, ficar tranquilo pro segundo tempo, né? Em geral, cara, só pra falar, pra quem não torce para Corinthians Internacional, foi um bom jogo pra assistir, tá? Foi um jogo bem interessante. A bola ficou no ataque assim muito tempo do jogo, né? Dos dois lados, né? Não ficou aquele jogo, aquela batalha campal que muitas vezes a gente vê, né? Então, enfim, foi um bom primeiro tempo. Já pro segundo tempo, cara, o VP fez uma alteração, ele tirou o Fagner e colocou o Ramos, né? O Fagner tava com dor na coxa, parece. Preocupa aí, depois vamos ver como é que tá o status do Fagner, né? E o Ramos tá voltando também de lesão, tava com uma lesão na coxa também, né, cara? Só alguns outros desfalques, tá? Pra você ver como a gente tava fraco no banco. A gente tava sem o Robson e o Raul, os dois zagueiros. Não, o Robson não é tanto desfalque, mas o Raul tava fora. Só tinha o Mendes de opção pra zaga. Você tinha o Adson, né? Que tá com dores ainda, acho que no joelho, parece. O Adson que é sempre uma boa opção pro segundo tempo, né? É ruim quando ele tá fora que você fica refém dos escassíssimos pontas que temos no elenco, né, cara? Então o Corinthians sente muita falta de um Adson, por exemplo. O Lucas Piton tava fora também, naquela pancada contra o Bragantino. O Júnior Moraes, bom, a gente não sabe o que acontece com ele, né? Tá fora a mocota, já às vezes eu até esqueço que ele tá no elenco. Enfim, essas foram algumas das opções fora. Pra você ver como o elenco do Corinthians já. Fora o Renato Augusto, né? O elenco do Corinthians, depois de algumas saídas aí, como do próprio William, que já não era um super elenco, mas precisava contar com todas as suas peças. Quando não conta com uma 4, 5 jogadores, fica um elenco muito escasso, cara. E você viu ontem as poucas opções que tinha, né? Você tinha o Cantígio, o Rony como opção, que fatalmente entraram, né? Enfim. Segundo tempo, o que acontece, né? O Inter começou mais com a posse de bola, né? Obviamente, pra conseguir o empate, né? Teve uma chance com o Alan Patrick, mas assim, o Inter tinha a bola, cara. O Corinthians retraiu um pouco suas linhas, mas era passes lentos do Inter, né? Quem dava um pouco de trabalho era o Alemão, que é um centroavante forte. Ele briga muito ali com o Gil e com o Balbuena, né? Deu um certo problema pra zaga do Corinthians, mas assim, nada muito puta, né? O Inter tá jogando muito, né? Mas tava jogando melhor que o Corinthians. Tava jogando melhor que o Corinthians, né? O Corinthians ainda fez umas substituições rápidas, né? O VP colocou o Cantígio no lugar do Ramiro e colocou o Rony no lugar de Juliano, fez uma trinca de volantes, né? O Cantígio ficou de primeiro homem, o Fausto mais pela direita, o Rony um pouco mais pela esquerda. Ele também teve que tirar o Ramos, que rapidamente tinha uma lesão de novo na perna onde estava, acho que não se recuperou certo, e colocou o Bruno Mendes, né? Até nessa altura já tinha queimado quatro cartuchos, né? O pessoal tava reclamando, né? Tanto na transmissão, depois eu vi alguns torcedores reclamando que o VP mexeu errado. Só que assim, cara, o Juliano não tava jogando bem, tá? Pra começo de conversa. E também acho que ele sentiu a parte física por estar um tempo fora, né? Ficou 2 jogos fora aí com gripe, né? Com bronquite. E as opções que você tinha no banco eram essas mesmo, tá ligado? O Cantígio, o Rony. E aí você entra naquele debate, né? Pô, o Corinthians. Durante um tempo, cara, eu vou falar pra vocês. Pra mim, o Renato Augusto não era titular do time, cara. Porque tava jogando muito mal. Aí depois a gente descobriu que foi por causa daquela lesão que tava no pé, né? Mas tava muito mal, não tava ajudando. Então, assim, o Juliano também não tava muito legal. Depois, um período ficou bem. Foi até titular incontestável desse time, né? Mas depois você vê que a melhor opção pro Corinthians era uma trinca de volantes, né? Era o que tinha pra fazer, porque não tinha meia, tá ligado? Hoje a gente vê que o Renato Augusto e você completa com 2 outros volantes, né? Mas ao passo que o Juliano não tá legal, você não tinha mais um cara mais criativo ali no banco que poderia resolver. O Matheus Vital ia resolver esse problema na meiuca pra você? Não ia, né, pô? Então assim, o VP mexeu mal. Talvez a melhor opção seria deixar mais tempo, mas os caras não estavam com condição. Mas assim, tá, ele mexeu mal por quê?
porque ele colocou os caras errados? Pô, você não tinha outros jogadores no banco, era o que tinha. Então, nesse sentido, vou ter que passar esse pano, né? Mas assim, o Rony entrou muito mal, o Cantígio não agregou nada, tá ligado? Mas assim, é mais do mesmo do que a gente já vê há um bom tempo. O fora do comum seria você ver o Rony fazendo uma puta partida, né? As partidas que ele vai bem é quando ele não erra, tá ligado? Ali, toca a bola de lado certinho. Hoje ele tava naqueles dias que nada dá certo e o Rony já é meio fraco, né? Então, foda, né, cara? É. O Corinthians estava, assim, o jogo em si estava meio ruim até os 20, né? O Inter teve aquela oportunidade com o Alan Patrick de pra fora, mas depois não teve mais nada. Depois das alterações deu uma segurada ali no jogo. Mas assim, depois dessas alterações do Corinthians, o Corinthians não teve mais poder ofensivo, né? O Roger não foi mais abastecido, o próprio Gustavo Silva não foi mais abastecido, o Alberto não foi mais abastecido. E o Inter começou a ganhar corpo no jogo ali, tendo mais presença ali no nosso campo de ataque. E, pô, batata, né? O Corinthians tomou um gol de fora da área da Alan Patrick, né? O Gil não conseguiu fechar bem ele ali. O Corinthians toma muito gol de fora da área, cara. Tem que ser algo mais bem estudado. E assim, não é só jogadores que são especialistas em estar de fora da área. O Corinthians ele dá espaço sempre pro pessoal ali na frente da área. Eu acho que pode ser um posicionamento inadequado dos volantes, porque naquela altura você já tinha Cantillo, Fausto e Rony, e mesmo assim o cara chegou. Mas também da zaga, que fica descolada dos meio-campistas, o Gil ali, juntamente com os outros defensores, não fechou bem, né? Não tirou o ângulo do Alan Patrick, que teve total condição ali de jogar a bola no ângulo como fez, né? Inter empata o jogo. Enfim. E após ter tomado o gol, você ficou com a sensação de que o Inter poderia virar, né? Porque o Corinthians foi pra cima e começou a ceder alguns contra-ataques. Num desses, o alemão chutou, pegou na zaga do Corinthians e o Cássio fez uma boa defesa, mas estava numa situação 3 contra 3, cara. E o Corinthians sem poder criativo, ia pra frente sem nenhum perigo, né, cara? Você foi pra frente porque foi pra frente, mas não tinha assim pô, vamos fazer o gol. Não teve uma chance assim que no segundo tempo o Corinthians poderia ter feito o gol. Teve um esticão, né, do Matheus Vital depois quando ele entra pro Alberto e ele chutou pra fora, mas assim, tava muito difícil, né, ele fazer aquele gol, né? Se ele faz aquele gol também, o cara é foda, né? Enfim, né? Os dois times, mesmo o Inter tendo posse de bola, erravam muito passe, né? Deu uma decaída nesse segundo tempo de qualidade, mesmo o Inter sendo mais perigoso com essas tomadas de bola no campo de defesa deles e partindo, sempre pecava ali no último passe, né? E assim, ficou aquela sensação de que o Inter poderia virar o jogo, mas não foi assim, nossa, uma pressão do Inter. Foi só o sentimento de quem tava vendo o jogo ali e visto que talvez o Inter poderia ter feito mais. Mas enfim, não sei se não tem condição, mas eles não fizeram. Então assim, o resultado acabou ficando justo ali no 2-2, né? O que fica dessa partida, né? O Corinthians está com um elenco fraco para conseguir mudar o jogo. As opções que você tem para entrar no segundo tempo não estão à disposição. O Renato fora de jogo preocupa. Tomara que não seja uma lesão grave aí, que ele possa voltar. E agora você fica pensando no próximo fim de semana que encara o São Paulo, né? E na quarta tem o Fluminense. Como é que vai ser? É um jogo que eu não sei se pra todo mundo, eu não vou falar pra todo mundo, tá? Mas pra mim é importante, cara. Eu acho que o Corinthians tá devendo em clássico esse ano, cara. Venceu o Santos, beleza. Mas contra o São Paulo e o Palmeiras, perdeu todos os jogos, né? Fez uma partida ruim contra o São Paulo naquele empate em casa. E o Corinthians vem perdendo uma série de jogos pro São Paulo no Morumbi. Faz muito tempo que a gente não vence lá. E faz muito tempo que a gente nem empata lá. É uma série de 1-0 pro São Paulo, que faz um gol no começo. Que a gente já vê que o Corinthians tem tendência de tomar gol no começo da partida. É um time que marca muito forte do São Paulo, principalmente no Morumbi. O Corinthians tem dificuldade contra esses times. E você não sabe se o Corinthians é com o time completo. E o Corinthians não tem dois times para ir completo. Então como é que vai ser? Vai poupar jogadores? Vai fazer aquele esquema do Vitor Pereira? Joga cada um 45 minutos para ter todo mundo à disposição contra o Fluminense? Que pra mim tem que ser o alvo principal. Jogar contra o Fluminense. Mas eu não queria de novo ir pro Morumbi perder. Ainda mais que o São Paulo se encontra numa situação um pouco mais crítica agora. Vencer no Morumbi seria bem interessante pra dar uma tumultuada lá nos ares deles lá, né? Eles estão virtualmente eliminados na Copa do Brasil pro Flamengo e tem um resultado muito difícil pra reverter com o Atlético Goianiense. Reversível, mas muito difícil. Então assim, uma vitória no Morumbi poderia meter uma crise danada, né? Lembrando que o São Paulo tem jogo no meio de semana contra o Atlético Goianiense, né, pela Sul-Americana, então tem caráter decisivo pra eles, né? Vamos ver como é que os dois chegam pra esse jogo. Corinthians, teoricamente, tá bem mais tranquilo pra esse clássico. O São Paulo pode chegar lá bem pressionado, né? Então vamos ver como é que acontece isso, né? Enfim, pessoal, deixa aí o que vocês acharam da partida, se acharam alguma coisa, né? Não esquece de deixar o like no vídeo se curtiram, né? Se inscrever no canal se não tiver inscrito ainda, se também quiser também, né? E deve ter live no Loucos do Bando, provavelmente hoje, amanhã, né? Falando dessa partida, esse 2-2, o Corinthians se mantém no G4, né? Até porque o Atlético Paranaense venceu o Fluminense e o Corinthians jogou contra o Inter, né?
Foi boa essa rodada pro Palmeiras, ninguém andou. O Palmeiras não andou. O Flamengo também teve empate. Todo mundo ali, quem foi relativamente bem foi o Atlético Paranaense que chegou ali no bolo, né? Enfim, é isso aí, fiel. E deixa o like no vídeo, inscreve no canal e vai Corinthians.